lá. Hoje, o propósito do aulão é basicamente revisar com vocês o que é a competência 4. Nossa, tem uma criatura muito feliz na minha rua, tem uma moto barulhenta. Vocês estão ouvindo aí? Uhum. Pois é, esperando só ela passar, passou. Então, a gente vai revisar o que a competência 4 avalia. E o material foi todo montado com base no manual do corretor, tá? Então, tudo que está sendo passado para vocês é o que é passado para os corretores no curso de treinamento para correção que é feito no final do ano. Enfim, vocês têm acesso a esse material também, mas a gente sintetiza, coloca uma carinha mais bonitinha nele e a gente explica, então, cada uma das partes. Pode passar, por favor, Fê? Aí. A competência 4, então, a gente sabe que é a competência que vai avaliar principalmente a questão da coesão do texto de vocês, a capacidade de vocês, então, de articular os elementos do texto de maneira correta, de vocês utilizarem elementos coesivos e os recursos linguísticos que a gente tem aí disponíveis para que o texto de vocês seja fluido, que tenha uma sequência lógica fácil de ser compreendida pelo corretor e que vocês consigam explicitar essas relações que vocês pretendem na redação. É importante a gente lembrar que tudo bem, tem até a hora que vocês não colocam no texto algum elemento coesivo ou vocês não se apropriam de mecanismos linguísticos para melhorar a qualidade da escrita e que a gente consegue por dedução ou até por um esforço, que às vezes a gente tem que fazer uns esforços gigantescos, compreender qual é a mensagem. Mas ainda que eu consiga, com um esforço particular ou por dedução, compreender, isso por si só já é considerado um erro, já é considerado um desvio, porque vocês não têm que contar com boa vontade de corretor para entender o que vocês estão pretendendo falar ali na redação. Então, vocês têm que, primeiro, se preocupar em explicitar as relações que vocês pretendem fazer entre as partes do texto, seja entre os parágrafos, né? Então, conectando a introdução com o desenvolvimento, com a conclusão, que são as 3 partes essenciais do texto, sejam as relações internas. Então, a relação entre as informações que vocês colocam dentro de cada parágrafo. Isso precisa estar explícito, isso precisa estar gritadinho ali no texto, porque o corretor ele vai fazer uma avaliação do seu texto na competência 4, considerando a presença de elementos coesivos. Então, o corretor ele vai olhar se você utiliza articuladores textuais, se você utiliza elementos coesivos, conjunções, né, para poder ligar as ideias do texto. Então, essa relação, que é uma relação inicialmente quantitativa, ela também está presente na competência 4. Então, não é só uma relação qualitativa. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque tem vezes que o aluno vira e fala, mas dá para entender o que eu escrevi? Dá. Até dá para entender, mas você não colocou o elemento coesivo, você não utilizou o elemento coesivo para poder explicitar isso. E essa presença-ausência, essa avaliação quantitativa, ela também é considerada. Então, não fica contando com isso de, dá para entender, mas se você lê pelo contexto, dá para pegar. Ok, dá para pegar, você vai ser avaliado, talvez, ali, sem uma punição em termos de coerência, mas em termos de coesão você pode ser punido. Então, basicamente, a competência 4, ela vai avaliar se você tem conhecimento suficiente para utilizar os mecanismos linguísticos, ou seja, todos os recursos que as construções frásicas, que as construções linguísticas mesmo, permitem para poder construir uma argumentação que seja coerente, que seja coesa e que tenha fluidez. A gente não tem nada pior que a gente pegar um parágrafo para ler e aquele parágrafo que não é fluido, que você tem que parar toda hora para poder entender o que o aluno quis dizer. Então, quando a gente fala em fluidez, é aquele texto que você lê de uma sentada só, que desde o início até o final você pega, você consegue ler com clareza todas as ideias
estão bem expostas ao encadeamento, ou seja, uma ideia ela está encaixadinha direitinho na outra, elas formam uma sequência argumentativa e eu não tenho que ficar parando para entender o que o aluno quis dizer. Toda vez que o corretor precisa parar para tentar entender ou para tentar deduzir, né, ou para fazer um esforço ali para compreender o que você quis dizer, eu falo que automaticamente já vai caindo as moedinhas ali dos seus 200 pontos. Porque se eu parei para entender, significa que, muito provavelmente, o texto não tem um bom uso dos mecanismos linguísticos que são necessários, então, para a construção da argumentação. E aí, quando a gente pega, né, esses mecanismos linguísticos, a competência 4, ela vai avaliar, basicamente, 3 aspectos. Aqui está dividido em 3 grupinhos, mas o segundo ele tem um pouco e um pouco, tá? Só para ficar esteticamente mais bonitinho. O primeiro diz respeito mesmo ao uso de articuladores textuais, elementos coesivos. O que são elementos coesivos? São palavrinhas, podem ser termos recapitulativos, podem ser sinônimos, podem ser conjunções que servem para explicitar a ideia que você pretende passar dentro do seu parágrafo ou de um parágrafo para o outro. Basicamente, a gente vai ver uma listinha, que é a listinha que tem no manual do corretor, que vocês vão ver alguns exemplos disso. Também vai avaliar a capacidade coesiva de vocês intra e interparágrafo. O que é uma coesão intraparágrafo? Intra é só vocês lembrarem que é uma coisa que está dentro. Então, intraparágrafo é se entre um período e o outro, entre uma oração e outra dentro do período, vocês utilizam elementos coesivos para poder indicar qual é o sentido que vocês pretendem. Então, vocês colocam uma oração. Se a próxima oração ela traz uma ideia contrária do que se espera da primeira, ou seja, se você tem ali uma ideia que é uma ideia de adversidade, uma ideia adversativa, você vai utilizar um elemento coesivo para indicar essa sua intenção de contrapor uma informação. Então, essa contraposição ela pode ser indicada, por exemplo, com uma conjunção adversativa, como mas, porém, todavia, entretanto. E a coesão interparágrafo é entre os parágrafos. Então, sabe quando a gente pega no pé de vocês, que a gente fala assim, colocou a introdução, colocou o D1, antes de escrever o D2, vocês têm que colocar ali uma conjunçãozinha que estabelece relação entre os parágrafos, entre o D1 e o D2? Isso é relação interparágrafos. Também avaliado inadequação coesiva. O que é inadequação coesiva? Se você sabe usar as conjunções. E aí, é um probleminha que a gente tem de vez em quando, principalmente quando vocês tentam usar a conjunção que não faz parte do vocabulário de vocês. É aquele menino que pega e lê uma redação que tem um outro assim, acha o outro assim lindo, porque acha ele extremamente diferente, inovador, e aí decide colocar o outro assim, coloca o outro assim como se fosse uma ideia de oposição. Sendo que o outro assim é uma ideia de adição, uma ideia de soma. Então, tomem muito cuidado com esse uso de conjunções que vocês não sabem o que significam, que vocês têm dúvida. Porque se você colocar uma conjunção, a gente vai olhar o seguinte, nesse primeiro quesito, que é presença de elemento coesivo, você recebe um checkzinho. Existe coesão intraparágrafo? Sim, você colocou a conjunção lá, mais um checkzinho. Mas quando a gente vai avaliar a inadequação, né, vai avaliar, aliás, a adequação, a gente vai ver que você utilizou uma conjunção errada. Você colocou, por exemplo, numa ideia de conclusão, uma conjunção que é alternativa. E aí você vai ser pontuado para baixo, você vai ser penalizado, porque você não sabe utilizar corretamente. O que isso pega? Isso pega muito menino que decora lista de conjunção, mas sem prestar atenção no uso que essas conjunções possuem. Então, não adianta, a gente não precisa ficar decorando conjunção difícil, não precisa ficar querendo usar conjunção extremamente inovadora, de um vocabulário que é mais erudito, porque não é isso que é avaliado. Ninguém vai considerar que uma redação que usa um outro assim
é melhor do que uma redação que usa um além disso. Todas as duas conjunções têm o mesmo valor dentro do texto. O importante é que elas sejam empregadas no lugar correto. O segundo aspecto que é avaliado, então, na competência 4 é a paragrafação. O que é isso? Basicamente, se você consegue organizar o seu texto em parágrafos e se você sabe o que é um parágrafo. Então, para começo de conversa, a pessoa que escreve uma redação e ela tem todo um preparo, ela está estudando para isso, ela sabe que o texto dela tem que ter, no mínimo, 3 parágrafos. E ela sabe que esses 3 parágrafos eles têm funções diferentes. O primeiro parágrafo ele vai ser a introdução. Então, nesse primeiro bloquinho, a gente vai colocar ali as informações que são a apresentação do tema, a apresentação do recorte temático, a apresentação da sua tese, a marcação dos seus argumentos, mas a gente não vai colocar mais do que isso. A gente sabe que o segundo bloquinho é o bloquinho que corresponde ao desenvolvimento. No desenvolvimento é a hora que eu vou, então, desenvolver, eu vou elaborar mais aquilo que eu propus a defender na introdução. E a conclusão é o bloquinho onde eu vou, então, apresentar as minhas considerações finais sobre o assunto que eu estou escrevendo, sobre o tema que eu estou escrevendo, e no caso específico do Enem, é onde eu tenho que colocar aí uma proposta de intervenção para tentar solucionar o problema que eu apresentei. Então, o mínimo que a gente tem que ter são esses 3 parágrafos. A gente sabe que com 3 parágrafos é difícil organizar a ideia. Então, por isso que a parte maior, que é a parte que eu vou desenvolver aquilo que eu me propus defender, é a hora que a gente divide em 2. Então, o texto de vocês ele vai ser dividido em 4 bloquinhos, né? É no mínimo 3, no máximo 5, mas o ideal é o equilíbrio, o meio termo. Então, ele vai ser dividido em 4 bloquinhos. Se o seu texto já tiver essa divisão mínima, que é de introdução, desenvolvimento e conclusão, você já cumpre, né, essa questão do texto ser dividido em parágrafo. Você já cumpre a paragrafação. Agora, se você escrever o seu texto em monobloco, né, o monobloco, além dele ser do carnaval, ele é quando você escreve um parágrafo só. Então, você começa o seu texto, você faz o recuo de parágrafo, depois você vai lá e coloca o seu texto inteiro, como se fosse começando na linha 1 e terminando na 30, sem marcar parágrafos. Quando o texto está em monobloco, gente, o prejuízo é enorme, porque a nota vai chegar no máximo a 80 pontos, na competência 4, ok? Então, nessa parte é importante, de vez em quando eu puxo umas orelhas dos meus alunos na correção, não sei se a Fê também precisa, para marcar recuo de parágrafo. O que é recuo de parágrafo? É aquele espacinho que a gente solta assim no inicinho do parágrafo para marcar, para mostrar mesmo que ali está começando um bloco novo. Porque tem aluno que o primeiro, lá na introdução, faz o recuo direitinho. Né? O recuo é mais ou menos um dedinho, assim, você marca o dedo lá e você vai ver a distância, não precisa ser mais do que isso. Mas tem muito aluno que faz a marca do parágrafo, o recuo só na introdução. Aí no desenvolvimento 1, o recuo já cai para metade. No desenvolvimento 2, você já tem que fazer um esforço para enxergar o recuo. A conclusão quase que começa ultrapassando a margem esquerda. Então, tem que marcar, tentem fazer uma marcação certinha. Tá? Então, marca com o seu dedinho lá o recuo de parágrafo da introdução, marca com o seu dedinho do D1, do D2 e da conclusão, porque aí o seu dedo vai funcionar como uma reguinha mesmo. Não precisa ser exato, milimetricamente calculado, mas você vai ter um recuo, que é um recuo ali constante. E o último elemento que é avaliado na competência 4 é a questão da variedade lexical, ou a variedade vocabular. O que é isso? A gente vai avaliar se você tem um bom vocabulário, e vocabulário é uma coisa que se adquire como? Lendo, né? Quanto mais se ler, mais vocabulário você tem. Então, aqui é inclusive a competência, junto com a competência 3, que vai avaliar a capacidade de leitura de vocês, a habilidade de leitura. Se vocês conseguem, né, ter aí uma rotina boa de leitores, né, grandes leitores que são, tenho certeza, todo mundo está lendo muito agora na quarentena, se vocês conseguem, então, se apropriar das variedades lexicais que a gente tem
para evitar repetição de palavra. Além dessas possibilidades de retomar com sinonímia, a gente também tem mecanismos linguísticos que ajudam a evitar repetição. E aí, com muita gente que fala, mas a competência 4, ela só avalia repetição se for repetição de elementos coesivos. Não é. Se vocês pegarem o manual do corretor, vocês vão ver que sim, fala-se na repetição de elementos coesivos. Então, vocês, se já usaram o portanto uma vez, vocês vão evitar usar o portanto de novo. Se vocês usaram o mas, da próxima vez vocês vão usar o porém, depois o todavia. Então, vocês têm que evitar a repetição de elementos coesivos, mas está escrito no manual do corretor que também será avaliada a capacidade do aluno de usar recursos da língua para evitar repetição, principalmente repetição das palavras que a gente sabe que fazem parte do tema e que é mais comum que elas apareçam mais vezes no texto. Tá? A gente vai ver até um exemplozinho mais para frente que foi tirado do manual de correção e que mostra que sim, essa repetição de palavras ela é pontuada, ela é penalizada, tá? Então não é implicância nossa. Eu marco, quando o texto é corrigido na mão, eu gasto todos os meus marca-textos. Quando é corrigido pelo Pontue, eu gasto todos os marca-textos do Pontue, né? Então os meus alunos aí sabem. Quem que tem aqui? É só a Mel? Só Mel que tem aqui, mas Mel sabe, né, Mel? Toda semana tô eu lá lindamente marcando de amarelinho suas palavrinhas repetidas, as coisas de todo mundo. Pode passar para o próximo, Fê, por favor. Alguém mandou mensagem, vá. A Mel mandou um sim. Vanessa Rainha não achar as palavras repetidas. Então, vamos lá. Aqui a gente vai, então, ver... eu falei com vocês que os elementos coesivos, eles são avaliados não só em termos de qualidade, mas também em termos de quantidade. Então, como se dá a avaliação quantitativa dos elementos coesivos? Primeiro, a gente vai avaliar a presença concreta de elementos coesivos dentro dos parágrafos. Então, o que é uma presença concreta? A gente vai falar numa presença constante. Então, é aquele aluno que sempre que passa de uma oração para outra, coloca um elemento coesivo. Quando ele põe um pontinho final e ele vai começar o próximo período, ele coloca um elemento coesivo. Então, ele tem um uso concreto, ele tem um uso constante. Ele recorre a esses elementos coesivos constantemente para auxiliar na construção argumentativa. Então, para tirar 200 pontos na competência 4, o uso tem que ser constante. Não adianta cumprir o mínimozinho ali, colocar um só, não. Tem que usar constantemente. Mas o que é obrigatório é um elemento coesivo intraparágrafo por parágrafo. Então, cada parágrafo de vocês, cada bloquinho, ele tem que ter, no mínimo, um elemento intraparágrafo. Ok? E o texto de vocês todo tem que ter 2 elementos interparágrafos, que são os elementos que a gente coloca, então, para demonstrar a articulação de conteúdo entre um parágrafo e o outro. Também vai ser avaliado se esses elementos se repetem ou não. Então, tomem cuidado. Vocês são danados para colocar portanto, para poder fechar os parágrafos, né? No período conclusivo de cada parágrafo, coloca o portanto, depois vai lá na conclusão e coloca. Portanto, medidas são necessárias. Então, presta atenção. Uma dica que eu dou, quando vocês escreverem o rascunho de vocês, a primeira leitura que você faz do rascunho, que essa é uma leitura que não precisa ser tão atenta, tão detalhada, pega a caneta e grifa, ou faz uma cobrinha assim de baixo, de todos os elementos coesivos. Então, pega o seu texto e faz uma leitura só procurando elemento coesivo. Grifa, marca, faz uma nuvenzinha em volta, arruma um jeito de destacar esses elementos e depois você vai fazer uma leitura só deles. Então, você vai pegar na introdução, vamos supor que você usou 4 elementos coesivos na introdução. Eles vão estar todos destacados, e quando eles estão destacados no seu texto, você consegue perceber mais facilmente se tem repetição. Isso funcionou para mim. Na minha redação, no ano passado, eu fiz isso, eu fiz uma nuvenzinha em volta de todos os elementos coesivos, e eu vi que eu tinha, inclusive, repetido muito perto.
E eu não tinha percebido quando eu fiz a leitura do texto. Então, se você consegue fazer essa marcação, você identifica mais fácil se você repetiu algum elemento coesivo ou não. E se tiver repetido, a gente substitui por outro que tem o mesmo sentido. E também vai ser avaliado se eles estão mobilizados de maneira adequada ou não. Ou seja, se eles estão aplicados no lugar correto, se vocês sabem o que eles significam. Ok? Pode passar para o próximo, Fê? Teve mensagem no chat, você viu? Deixa eu ver aqui. Os elementos coesivos é o conectivo, né? Conectivo é um tipo de elemento coesivo, Ricardo. A gente tem outros elemento coesivo, é toda palavrinha ou toda expressão que serve para estabelecer relação com a ideia anterior. Tá? Também serve para a próxima ideia, mas no caso do Enem a gente raramente usa aí antecipação, a gente usa mais retomada. Então, todo elemento que é usado para poder, por exemplo, evitar uma repetição de palavra, quando você usa um pronome que recupera algo que foi citado anteriormente, ou quando você usa um conectivo, uma conjunção, né? Tudo que conecta as partes do texto é um elemento coesivo. Tá certinho? São conectivos mesmo. Aqui a gente tem um trechinho ótimo, um material que foi tirado do Manual de Corretores, e eu achei muito incrível, porque olhem só, eu fiquei tentando entender, eu falei, gente, tá com erro no material, depois eu entendi que não é um erro, foi proposital. Lembra que no slide anterior eu coloquei de azulzinho mesmo os elementos intraparágrafo e de cor de rosa elementos interparágrafo. O que a gente tem aqui nessa imagem, tá vendo? Tá de azulzinho e de cor rosa. O que a gente tem nessa imagem é uma representação, então, do que seria o uso desses elementos inter e intraparágrafo. Então, vejam só, eu tenho aqui texto, 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 então vai ser, por exemplo, na introdução, apresentação de um repertório que introduz o assunto, coloco um ponto. Se eu coloquei um ponto final, eu preciso, no próximo período, começar com um conectivo, com um elemento coesivo, que dê alguma sequência, né, que tenha, então, aí uma explicitação de relação com o período anterior. Nesse caso, a gente tem o esse. O esse, a gente sabe que é um pronome e ele retoma algum elemento que foi citado anteriormente. Pode ser uma situação ou pode ser algum fenômeno, né, algum assunto que foi citado anteriormente, a gente retoma com esse. Por que que aqui eu tenho uma ideia de sequência? Porque eu vou indicar para o corretor que eu estou falando ainda do mesmo assunto, só que para não ter que repetir, né, todo o assunto, e aí eu vou ter um texto que vai ser totalmente repetitivo, chato, cansativo de ler, eu utilizo um recurso linguístico, que é a pronominalização, e eu apresento, eu retomo a ideia anterior por meio de um pronome. Depois eu tenho um pontinho e eu tenho um entretanto. O entretanto, ele já é uma conjunção. A conjunção, e aí o Ricardo tinha perguntado, né, se todo tipo de conectivo, de nada, Ricardo. O entretanto, ele é uma conjunção e ele vai ter a mesma função que o pronome teve no período anterior. Só que aqui no caso, a conjunção, ela vai servir para explicitar qual é a ideia entre esse período e o período anterior. O entretanto indica o quê, gente? É uma conjunção o quê? Oposição. Adversativa. Perfeito. Então, se eu tenho aqui o entretanto, que indica oposição, é uma conjunção adversativa, significa que essa ideia que eu vou apresentar aqui, ela é uma ideia que tem um sentido oposto, ela traz uma informação que contradiz o que foi dito anteriormente. E a gente faz muito isso na redação, né? Na introdução, então, às vezes a gente coloca, por exemplo, que existe no Brasil uma política de isso, isso e aquilo. Ponto. Entretanto, ou seja, embora essa política exista, a realidade, ela mostra que essa política na prática não é efetivada. Então, é uma estratégia que a gente utiliza muito. Quando vai citar a legislação, então é tiro e queda, né? Você coloca a legislação, coloca
lá o que está na conjunção, e a gente lembra do cidadão de papel, e a gente vem depois com uma contraposição, mostrando que na teoria é aquilo, na prática a gente vê que aquilo não acontece. E aí a gente tem depois internet, tá vendo? É a primeira vez que aparece essa palavra. Tá ok. Depois, quando a gente passa para o terceiro parágrafo, vocês vão ver que foi utilizado rede social, foi utilizado ela, né? Então, são estratégias que a gente utiliza para não repetir a palavra internet. Então, a gente vai apelar aí para uma sinonímia. Então, internet tem o mesmo sentido de quê? Rede social. Você pode usar rede social como um sinônimo para internet. Mas você também pode retomar a internet com um pronome. No caso, se é uma palavra feminina no singular, você retoma com ela. Então, todos esses elementos que são usados dentro do parágrafo para construir argumentação, a gente chama de elementos coesivos intraparágrafo. E o que está de rosinha, aí que a gente tem diante desse cenário, depois, por outro lado, e por último, portanto, são os elementos coesivos interparágrafo, ou seja, que vão ordenar uma sequência lógica entre esses parágrafos. Qual que é a importância disso? A importância disso é mostrar que o seu texto tem planejamento, tá? Que você não está simplesmente jogando ali ao léu informações sobre o assunto, sobre o tema. Você organizou as informações que você conhece numa sequência lógica que precisa ser seguida para que os fatos que você está expondo e que você vai argumentar sobre eles tenham sentido. Então, se eu pego esse texto, por exemplo, aqui, e eu corto os 4 parágrafos e eu tento trocar a ordem deles, o texto já não vai fazer sentido mais. Porque eu não posso começar, por exemplo, a minha redação com portanto. Também não faz sentido eu começar com por outro lado se eu não apresentei lado nenhum. Ricardo perguntou, tá mostrando a tela? Tá, para você não tá aparecendo não, Ricardo? Pra mim também tá, não. Ué. Eu tô vendo. Eu também. Eu também tô vendo. Ué. É porque tá na Fernanda, não sei se pra isso. Tenta clicar em outro quadrado e voltar para esse. A Fê que está compartilhando, tenta clicar, por exemplo, no meu quadradinho, ou no quadradinho de algum colega e volta para o da Fê, para ver se aparece e vocês me dão notícia. Não deu certo, eu fico vendo tipo um computadorzinho assim, sabe? Tipo, tudo preso com uma bolinha no meio. Ué. Fê, você tá... Eu tô aqui, a Manu tem umas estratégias quando estudar, porque acontecia com ela. A Manu recarrega a página. Quando dá isso. A Mel tá vendo, Pô, Isa tá vendo, eu também tô. A Manu falou, tentem recarregar. Vê se funciona. Eu gosto dos barulhinhos. Uhum. Quem voltou aí deu certo? Pra mim não deu certo, não. Da Isabela não deu certo. Ricardo também não. Que coisa, Fê, tenta Eu vou interromper o compartilhamento e vou abrir de novo. Porque muita gente que tá sem ver. Vocês vão me ver. Ou não, ou sim. Vê se deu, gente. Mariana falou que deu, Stephanie deu. Ah, agora deu para todo mundo. Então tá bom. Deu pro Ricardo Então também? eu tô falando. Hã? Deu pro Ricardo também? Deu. Ele respondeu aqui. Ótimo. Agora todo mundo teve acesso. Então,
que eu estava falando é que quando eu pego esse texto, por exemplo, que está dividido em 4 blocos, né? A gente tem um bloco da introdução, 2 blocos de desenvolvimento e um de conclusão, e vejam só, o próprio manual de corretor coloca como exemplo um texto de 4 parágrafos. Então, o segredo do sucesso está em 4 parágrafos. Se a gente pegar esse texto, recortar cada um desses bloquinhos e tentar trocar a sequência deles, eu não vou conseguir ter um texto que tenha coerência. Por quê? Porque é um texto que foi alterado da sequência argumentativa que eu planejei para funcionar. Então, significa que houve, de fato, um planejamento para que as ideias funcionem nessa sequência lógica que eu coloquei. E não foi simplesmente ali um Chico Xavier que baixou e eu consegui escrever a redação. Tem texto que é incrível. Se você cortar os parágrafos e trocar a ordem, o texto continua a mesma coisa. E aí você percebe claramente que o aluno não planejou, ele simplesmente psicografou tudo que o espírito que baixou nele ali falou. Então, é um texto que é pontuado, é penalizado, quando você considera aí a habilidade do aluno de fazer a ordenação em termos de coesão e coerência do texto. Pode passar para o próximo, Fê? O próximo é o tão maravilhoso e queridíssimo quadro de operadores argumentativos que é sugerido no Manual de Corretores. Então, vejam exemplos aí do que são considerados operadores argumentativos, que podem aparecer intra- ou interparágrafo no texto de vocês. Então, operadores que somam argumentos. Então, a gente tem também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além de, além disso. Então, vejam, não precisa colocar o além disso 3 vezes no texto, porque vocês também podem utilizar essas outras alternativas aqui de operadores. A gente também tem os operadores que indicam um argumento que é mais forte, né, do que o outro aí em uma escala de argumentação que você propôs. Então, você pode colocar, inclusive, até mesmo, nem mesmo. A gente tem aí debaixo o ao menos, pelo menos, no mínimo, quando é também uma ideia de escala que você vai fazer. Tem os operadores que contrapõem, a gente até viu um exemplozinho lá em cima, né, com contraposição. Você sobe aí, por favor, Fê? Sim. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Depois, na outra páginazinha, a gente vai ter uma sequência desse quadrinho. Esse quadrinho é uma coisa que é legal de vocês terem. Se vocês baixarem no celular, dá um print nesse quadrinho para vocês terem sempre de consulta. Por quê? Porque ajuda também a evitar repetição. E aí vocês vão acostumando a usar diferentes articuladores e no dia que vocês forem escrever redação vai estar mais automático. Então, a gente tem aí para indicar a conclusão. Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo, concluindo, para indicar justificativa, né? Então, quando você quer apresentar a causa de alguma coisa. Por quê? Por quanto? Pois, visto que, já que, para, a fim de. Depois a gente tem aí relação de comparação. Mais do que, ou mais que, menos do que, menos que, tão quanto. Então, quando a gente vai fazer a comparação, por exemplo, o Brasil é o país que mais faz alguma coisa do que os demais, né? Então, que apresenta mais isso do que o resto do mundo. Então, a gente pode fazer essas comparações. Os alternativos, ou uma coisa ou outra, quer uma coisa ou quer outra, seja uma coisa, seja outra. Os operadores que introduzem conteúdos pressupostos, já, ainda, agora, e os operadores que funcionam para afirmar ou negar uma totalidade. Sobe, Fer, por favor? Yes. Para mim não aparece a última linhazinha. Um pouco, quase, ou pouco, apenas. Ok? Então, esse quadrinho é só mesmo para vocês verem quais são aí. Lembrando que sempre tem uma reticênciazinha no final, vocês estão vendo? Essa reticênciazinha é para indicar que não é
uma quantidade finita, tá? Então, vocês têm outras possibilidades que são sinônimos dessas que foram citadas, mas aqui vocês já têm uma boa variedade de operadores argumentativos para usar ao longo do texto. Pode passar, por favor? O próximo, eu acho que é só explicando o que é monobloco, não é? Não é inadequação coesiva. Esse aqui, eu tirei do manual, mas eu não coloquei a solução de propósito, que é o seguinte. A gente falou que é avaliado a presença e a ausência de elemento coesivo. É avaliado se você utiliza esses elementos coesivos de forma intraparágrafo e interparágrafo. E a terceira coisa que é avaliada em relação aos elementos coesivos é se eles são usados de forma adequada. Então, se eles são usados com o sentido que eles realmente têm. E aí, a gente tem 3 exemplozinhos de elementos coesivos que estão destacados. E eu vou ler um pedacinho para vocês e vocês vão me dizer se esse uso está correto ou não. Então, primeiro, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Esse mas, ele tem ideia de quê? A ideia errada ou a ideia certa? Ué, pode falar a ideia certa. Eu acho que está errado. Tá errado. Por que está errado? A ideia aqui é uma ideia de contraposição? Não, de adição. De adição. Então, se não é uma ideia de contraposição, aqui caberia uma adição, caberia uma sequenciação, mas uma contraposição não. Então, esse mas, embora ele exista, e é aquilo, a gente tem presença, a gente tem o uso intraparágrafo, mas a gente vai penalizar o aluno porque foi um uso inadequado. No segundo exemplo, as pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo que leem nas redes sociais. Portanto, ainda são facilmente manipuladas. Tá certo. Tá certo? Eu acho que tá. Portanto, a ideia de quê? Ah, não, tá errado. É de Tá conclusão. Tem que ser oposição. Perfeito. Tem que ser oposição. O portanto, ele dá uma ideia de conclusão. Só que aqui, no caso, a gente tem uma ideia contrária, né? Porque as pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar. Então, se elas estão se conscientizando, você acredita inicialmente que não vai haver manipulação, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, elas ainda são facilmente manipuladas. Então, eu também teria um caso de penalização por um uso inadequado. E aqui embaixo, a relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem opinar mais. Temos alguma inadequação? Sim, Qual? porque onde fala de lugar, e ele não está falando lugar. Perfeito. Onde a gente utiliza com função locativa. Então, quando eu quero retomar algum lugar. E aqui eu não tenho lugar para ser retomado, eu tenho situação. Situação eu posso retomar, por exemplo, com em que ou que. Tá? Então, eu tenho um erro também na colocação de um pronome, que é um elemento coesivo, mas que foi usado de maneira inadequada. Então, aqui é só para vocês verem exemplozinhos. Esses exemplos são tirados de redação do Enem, lógico que não de redações nota 1000, né? De redações que foram penalizadas. E os alunos, então, perderam ponto por não terem usado os elementos coesivos de maneira adequada. Pode passar para o próximo, Fê? E vocês não têm noção do tanto que isso acontece. Toda semana eu leio um outro sim, um ademais, um odiernamente no lugar errado. Não é só você. Não sinta que isso é exclusivo seu. Toda semana tem uma conjunção passeando onde ela não devia. O monobloco eu coloquei só mesmo para trazer informação para vocês. Então, é quando o texto está escrito na forma de um único bloco, ou seja, em um único parágrafo, e a penalização é grande. Textos em monoblocos, eles só podem chegar na competência 4 a, no máximo, 80 pontos.
Então, pensem, vou fazer a matemática boa da Fernanda, Obrigada. de 200 pontos, vocês vão perder de cara 120 pontos, tá? Não é algo que me preocupa tanto, porque eu sei que é um problema que a gente não tem, graças a Jesus Jeová Jiré, a gente não tem esse problema aqui no curso, então tá tranquilo. Mas fica a dica aí, vocês podem contar isso para os coleguinhas de vocês. Pode passar para o próximo, por favor, Fê? E aí, a gente entra nas maravilhosas e tão temidas por vocês e por nós, repetições de palavra. E aí, essa imagenzinha de correção aí de redação, ela foi tirada do manual do corretor para provar para vocês que não é implicância da Vanessa. Não é a Vanessa que consegue achar uma palavra repetida na linha 1 e na 30. Todo mundo que faz o curso é treinado para isso. Talvez nem todos tenham o olho de águia maravilhoso que nós temos, né, Fê? Mas, se vocês caírem na mão de um corretor fernandístico ou vanessístico, né, ou rafaelístico, vocês correm esse risco. Então, vejam só. Eu vou só dar um zoom, que eu acho que talvez facilite para ver aí, né? Pode ser, principalmente para quem está com celular. Bom, Ah, mas ele a deu uma gente tem aí, desconfiguradinha. acho que você vai ter que centralizar um pouquinho mais. Isso, muito bom. A gente tem aí, então, 3 parágrafos, é um recorte de 3 parágrafos, e vocês vão ver que está marcadinho com a mesma cor as palavras que se repetem. Então, vejam só, essa pessoa abençoada, essa pessoa linda, que deve ter um interior maravilhoso, ela conseguiu repetir incrivelmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a palavra internet. Sendo que para a internet a gente já viu que tem como sinônimo rede social, web, né? A gente pode usar Meio cibernético. Meio cibernético. Né? A rede mundial de computadores, sistema online, né? Então a gente pode utilizar, além da possibilidade de retomar com pronome, de retomar aí com outros recursos que não sejam só sinonímia. Para informações, olha a quantidade. Informações, informações falsas, informações falsas, informações falsas, informações erradas. Ficaria desesperada de ler um texto desse. Depois a gente tem de azulzinho. Podem, pode. De verdinho, fonte, 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 fonte. Vocês vão me desculpar, mas o coleguinha que escreveu esse texto, ou a coleguinha, não sei quem foi, é uma pessoa que, ok, pode até ter conhecimento de mundo, conhecimento de informação, conhecimento linguístico, conhecimento de mecanismo linguístico, deixa eu desejar. Então, para evitar esse tanto de repetição, que é uma coisa que a gente tem também uma dicasinha para tentar identificar, a gente utiliza algumas estratégias, né, de referenciação. Posso interromper rapidinho, Val? Pode. Ainda teve 4 poréns aí, né? Mas eu acho só que vale falar, porque os meninos, eu acho que eles ficam um pouco inseguros quando eles veem, mas repetiu muito pode. E se eu não coloco pode, eu corro o risco de generalizar. Então, eu acho que eles têm, às vezes, essa insegurança e repetem o podem o tempo inteiro, com medo de fazer generalização no texto. E aí eu acho que vale falar que a generalização ela não vai vir só no verbo, que ela vai vir também no sujeito. Então, ao invés de vocês colocarem, né, a população pode sofrer, vocês podem colocar uma parcela da população sofre. E aí vocês não repetem o pode que vocês já usaram para poder ser um modalizador, né, de um outro aspecto. Então, eu acho que vale só ressaltar isso, porque, enfim, né, o medo de generalizar também é grande. Eu tenho pego também muita redação com generalização. E outra forma de evitar generalização é vocês utilizando também alguns advérbios, né? Então, coloca ocasionalmente, geralmente, Sim. né? Então, vocês também têm essa possibilidade. Vai colocar a população brasileira ocasionalmente enfrenta problemas de tal e tal coisa, né? Ou parte da população brasileira, ou pode sofrer, né? Então, vocês têm mais de uma possibilidade de eliminar a generalização sem ser repetindo pode o tempo inteiro,
né? Na conclusão, vocês são danados também para repetir o deve. Fica um festival de deve na conclusão, né? O Ministério da Educação deve, já não sei quem deve, por fim fulano deve, né? Ainda coloca, criar um programa, vírgula, que deve ser, e enche o texto de deve. Vocês têm outras alternativas. Então coloca, o Ministério da Educação deve elaborar isso e aquilo. Já ao Ministério da Saúde cabe fazer tal coisa. Então, utilizem, gente, os recursos da língua para poder evitar essas repetições, tá? E aí, deixa eu só puxar uma coisinha aqui. A gente estava falando hoje da rasura, né, Fê? Sim. Aqui na linha 27, vocês vão ver que teve uma rasura. A rasura está parcialmente correta. O risquinho só no meio da palavra está certo. Tá? Então, basicamente, o que vocês têm que fazer quando acontecer algum problema de que vocês tiverem que rasurar uma palavra é esse risco simples no meio da palavra. O que não precisa é esse parêntese. Não precisa colocar isso. Na linha 17 também tem uma rasurazinha, rasurou um os aqui. É só fazer o risco simples no meio da palavra. Não precisa colocar entre parênteses, não. Tá? Mas o exemplo de risco simples aí tá muito bom. Agora, a fezes que foi feita aqui, as fezes foram feitas aqui na linha 20, pelo amor de Deus, gente. Não me faz isso aqui, internet, que tá parecendo um Interra antigo aqui, não. Tá? Na linha 20zinha aí, marcadinho de vermelho, a pessoa errou a palavra internet e tentou fazer um conserto. Errou em quase todas, né? Na 24 também. É verdade, na 24 também. E na 18 ela já tinha conseguido colocar um ezinho ali. Na 18, não? É, 18. Pois é. Então, gente, não façam isso. Se cometeu esse tipo de erro, risco simples no meio da palavra. Se precisar, escreve por cima, né? Se não tiver escrito a próxima palavra, ainda escreve na frente. Ok? Pode passar para o próximo, por favor. Agora a gente vai ver, então, umas estratégias que a gente tem para evitar repetição de palavra. Que a gente tem, além dos sinônimos, outras possibilidades também para evitar repetições de palavras. Pode passar. Deu? Não. Eu passei. Estou em repetição, coesão referencial. Para mim, não. O Ricardo perguntou aqui se tem que colocar parênteses. Não. Tá, Ricardo? Não é para colocar. Inclusive, às vezes... No meio. Inclusive, às vezes, confunde a gente quando a gente vai corrigir, porque aí fica... Às vezes, vocês não cortam um parênteses ou corta só um parênteses, e aí a gente fica perdido procurando onde que fecha o parênteses, porque pra gente não interessa o que está cortado. A gente não vai gastar o nosso precioso tempo tentando entender o que o aluno errou e se divertindo com aquele erro dele. Então, a gente não vai fazer isso. Não, a gente não se divirta com os erros de vocês. Eu tirei o zoom e desci, mas mudou aí para você? Vai ter que sair e voltar. Tá. Igual você fez outra vez. Vou expor. Aliás, eu gostaria de parabenizar Vou expor a minha beleza novamente. Na elaboração de proposta de intervenção. Nossa, eles estão brilhando esse ano com propostas de intervenção. É cada proposta mais maravilhosa, que tem hora que eu passo mal de rir, não tem saúde para rir desse tanto, não. E o pior é que você vai lá e manda mensagem para o menino. De onde você tirou essa proposta? Aí ele começa a rir também e fala, não sei. E aí vocês terminam os dois abraçados rindo. Né? Abraçado virtualmente, porque agora não pode abraçar de verdade. Vê se deu. Deu. Deu para todo mundo? E confere o chat, por favor. Repetição, Manu respondeu que sim. Então, vamos ver aí algumas... Deu para todo mundo, Fê. Vamos ver algumas estratégias de coesão referencial para a gente poder evitar repetição de palavra. A primeira delas é o que a gente chama de falar pronominalização, né? É a substituição por proformas. Então, por exemplo, quando eu coloco um termo no meu texto e eu vou fazer referência a ele logo em seguida, principalmente se estiver dentro do mesmo período, eu não preciso repetir essa palavra. Eu posso retomar com um pronome.
E aí, a única coisa que vocês vão ter que observar é se o único referente anterior que você tiver, né, igual nesse caso, a lei de tóxicos foi promulgada no Brasil em 2006 e a função dela instituir o sistema de políticas públicas sobre drogas no país. O único referente no singular feminino que eu tenho é a lei de tóxicos. Então, eu consigo retomar com ela. Quando você tem mais de um referente, o ideal é que você faça essa retomada, por exemplo, com pronomes demonstrativos, tá? E aí, como é que eu vou saber pronome? Tem que sentar e estudar pronome, né? Porque você já viu isso ao longo da vida escolar, mas a gente tem que relembrar o uso dos pronomes. E aí eu tenho, por exemplo, o este, o esse e aquele. O este que retoma o último elemento citado, o esse que retoma o intermediário, aquele que retoma o mais distante, né? Se eu for retomar no parágrafo, no período seguinte, eu posso retomar elementos maiores. Então eu coloquei aqui a lei de tóxicos foi promulgada no Brasil em 2006. Ponto. Aí eu poderia colocar essa é responsável por, e aí eu consigo retomar a lei citada anteriormente. É até o exemplo que tem no manual de corretor. Aqui no caso, a gente retoma com o pronome ela, porque lei de tóxicos é o meu único referente aí feminino no singular, ok? Isso é bem tranquilinho de fazer, vocês podem usar isso. E ao invés de fazer, por exemplo, a lei de tóxicos no Brasil foi promulgada em 2006 e a função dessa lei instituir o sistema de políticas públicas. Ou então coloca, é função da lei de tóxicos instituir. Vocês não precisam repetir essa palavra, não precisa nem colocar lei de novo se você consegue retomar com o pronome. O segundo caso é quando a gente tem uma relação de sinonímia. O que é isso? Quando você busca uma palavra que tenha o mesmo sentido, né, tenha o mesmo significado, e você faz, então, a referência ao termo anterior, substituindo esse termo por um sinônimo. E aí a gente tem, por exemplo, a lei de tóxicos. O que é um sinônimo para tóxicos? Drogas. E aí, quando eu vou falar aqui embaixo, eu coloco que a função dela é instituir o sistema de políticas públicas sobre drogas no país, ao invés de colocar que a função dela é instituir o sistema de políticas públicas sobre tóxicos no país. Eu evito repetir a palavra tóxicos, substituindo então por um sinônimo. E aí, por isso que a gente, toda vez que vai escrever o nosso tema, a gente monta com vocês um quadrinho de sinônimos, para que vocês aprendam a fazer essas substituições e evitem repetir principalmente as palavras que são presentes no tema, que é mais comum que a gente repita. Ok? Quer acrescentar alguma coisa desses dois, Fê? Não, eu acho que fica a dica aí, porque, nossa, Isa, quantas doenças na sua redação de hoje, Isa. Uma epidemia. Nossa, tinha uns 5 doenças por parágrafo. Não, mas pois é. Acontece. Mas a partir de agora a gente fica mais atento. Pode passar para o próximo, Fê, por favor. A gente vai ver mais duas estratégiazinhas de coesão referencial. Uma delas é a relação hiperonímia-hiponímia. O que é essa relação hiperonímia-hiponímia? É quando eu tenho um elementozinho que ele faz parte de um grupo maior ou que dentro dele tem um grupo menor. E aí eu posso utilizar a referência a esse grupo para poder fazer a minha relação de sinonímia. Então, por exemplo, Brasil. A gente vira e fala assim, fala um sinônimo de Brasil. País. País não é sinônimo de Brasil. Né? Vamos combinar. O Brasil ele é um país, mas a palavra país não é sinônimo de Brasil. Então, aqui eu tenho uma relação de hiperonímia e hiponímia, porque Brasil é um elemento dentro de um conjunto maior que é um conjunto de países. Então, no conjunto de países, eu tenho ali várias coisinhas. Eu tenho Brasil, eu tenho, sei lá, França, Itália, Argentina. E aí eu vou pegar um elementozinho ali dentro do conjunto maior países, que é o elemento Brasil. Então, eu posso utilizar para retomar Brasil
esse conjunto maior ao qual ele pertence, que é país. A gente tem várias situações desse tipo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, indivíduo, né? O indivíduo, aí sinônimo de indivíduo seria o quê? Cidadão, ser humano. Mas indivíduo, cidadão, ser humano, eles fazem parte de um conjunto maior que a sociedade, ou de um conjunto maior que comunidade. Então, eu posso utilizar essas expressões, sociedade, comunidade, como uma alternativa para a recuperação, então, desse elemento anterior que eu citei, que seria indivíduo. Ok? Aqui, vocês estão vendo que no mesmo trechinho, e não é nem um parágrafo inteiro, isso aqui é só um período, eu utilizei 3 estratégias linguísticas num único período, uma coisa pequenininha. Então, eu tive sinonímia, quando eu não repito tóxicos e substituo por drogas. Eu tenho uma relação de hiperonímia e hiponímia quando eu utilizo Brasil e depois eu retomo Brasil com essa referência ao grupo maior que ele pertence, que é país. E eu também tive uma pronominalização, que foi a recuperação de lei de tóxicos como ela. Então, vocês veem, num único período, 3 estratégias, né, 3 usos de mecanismo linguístico. E aí, uma outra opção que a gente tem é a definitivação, ou o uso de artigos definidos ou indefinidos para poder fazer referência a algo que foi citado. Então, eu tenho aí, existem diferentes manifestações de exclusão social no Brasil, sendo uma delas o difícil acesso à educação para as pessoas de baixa renda. Ao invés de colocar, existem diferentes manifestações da exclusão social no Brasil, sendo uma manifestação o difícil acesso à educação para as pessoas de baixa renda, eu evito repetir manifestação e eu utilizo, então, um artigo. Nesse caso, foi um artigo indefinido, e eu coloquei que uma delas, ou seja, uma das diferentes manifestações de exclusão social é o difícil acesso à educação para as pessoas de baixa renda. Então, também é uma estratégia que vocês podem utilizar, a referenciação por meio, então, de definitivação. Algo a acrescentar, Fê, ou passamos para as outras duas? Podemos passar. E as 2 últimas estratégias que a gente tem aí de coesão referencial é a elipse. O que é uma elipse? É quando eu faço a omissão de um termo que já foi citado anteriormente. Esse exemplozinho, eu tirei ele lá do manual do corretor, e ele traz o seguinte: os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua. Então, vejam, eu tenho aí alunos, eu tenho escrever um texto, né? E aí eu vou falar o seguinte: e os da etnia terena? Quem que são os da etnia terena? Os alunos da etnia terena. Então, eu não repito alunos. Por quê? Porque já está pressuposto pela construção linguística, e aí não é pela capacidade do corretor de usar bola de cristal, que os só pode fazer referência aos alunos. Os alunos da etnia ticuna e os alunos da etnia terena sobre as histórias de seus avós. O que é sobre as histórias de seus avós? Esse segundo elemento vazio, ele faz referência a escreveram textos. Então, eu consigo recuperar um elemento do sujeito e eu consigo recuperar a ação verbal. Então, também é uma estratégia que vocês podem utilizar. Mas vocês só podem fazer isso se tiver explícito, em primeiro lugar, um sujeito. Tá? Omissão de sujeito é diferente de elipse. Vocês fazem muita omissão de sujeito, e omissão de sujeito é a mesma coisa que elipse, não. Então, se vocês colocam, é responsável por tal coisa. Quem que é responsável? Vocês vão colocar aí um sujeito para isso, ok? E os nomes genéricos. Os nomes genéricos são palavrinhas que estão dentro aí de uma relação de sinonímia, mas que são palavras mais genéricas, palavras mais comuns que podem fazer referência a diferentes situações. Então, quando você coloca o Brasil apresenta hoje um grave quadro de desigualdade social. Um grave quadro de desigualdade social
pode ser recuperado como situação. Então, eu poderia colocar tal situação pode ser comparado a. Então, um grave quadro de desigualdade social também é um fato. Então, eu posso recuperar com tal fato ou esse fato, né? Também pode ser considerado fenômeno, né? Então, eu poderia colocar tal fenômeno ou esse fenômeno pode ser comparado a. E aí eu evito repetir posteriormente, né, uma palavra ou uma expressão que foi dita anteriormente. Então, façam uso também desses nomes genéricos. Eles auxiliam muito para vocês evitarem repetição, principalmente de expressões maiores. Ok? Algo, Fê? Sim, é só fortalecer essa ideia que você falou com relação à omissão do sujeito. Eu acho que é muito comum ter essa omissão e ela acontece algumas pessoas, né, ao longo do texto, mas eu acho que o principal, que ela mais aparece para a gente, é na segunda proposta. Né? Então, o aluno faz a primeira proposta, coloca lá que o Estado deve não sei o quê, e aí depois coloca, além disso, fiscalizar. Quem começou uma frase nova tem que fazer retomada. O Estado, a secretaria, o que for que vocês citaram, né, faça a retomada desse sujeito. Ou mesmo que retome este órgão, né, ou este setor, né, o que, né, essa instituição, né, dependendo, pode até retomar de uma outra forma, mas faça a retomada do sujeito. Se vocês estão começando um período novo, é muito importante que vocês façam a retomada desse sujeito e não só deixe o verbo ali sem o sujeito em um período novo. Né? Esse exemplo que a Vá trouxe aí, o primeiro aí principalmente, está tudo dentro de um mesmo período, tudo dentro de uma mesma frase. E a gente não tem períodos intercalados, porque quando vocês intercalam períodos também, e o sujeito, às vezes o verbo fica muito longe do sujeito, é fundamental que vocês façam uma retomada e pode ser por meio de pronome, mas a elipse ela já fica sem sentido se estiver muito distante do sujeito que vocês colocaram. Então tenha um pouco de consciência também, né, parcimônia aí na hora de fazer Essa semana vai aparecer parcimônia na redação. na hora de fazer essa eleição, né, dos momentos de elipse. Eu acho que precisa ter um pouco de consciência nisso. O caso da elipse seria, por exemplo, já que a Fê lembrou da proposta de intervenção, se você colocar o Ministério da Educação e o da Saúde, aí seria uma elipse possível. Para vez de colocar o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, você poderia colocar o Ministério da Saúde deve fazer tal e tal coisa e o da Educação fazer tal e tal coisa. Aí é possível, tá? Mas lembrando, dentro do mesmo período. Mudou de período, a gente tem que recuperar a ideia anterior. Não dá para tentar omitir nada, não, porque senão vai virar uma bagunça. E, para fechar, então, pode passar, por favor. Eu trouxe um parágrafozinho que é de uma redação nota 1000 do ano passado, uma redação da Amanda Rocha. Eu tirei esse parágrafo da cartilha do Lucas Felpe. E aí, eu vou ler o parágrafo, eu trouxe só um parágrafo mesmo, e eu quero que vocês me ajudem a identificar quais são os elementos avaliados na competência 4 presentes aí nesse parágrafo. Então, a gente começa com outro sim, os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social, isto é, o poder de compra. As características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Então, o que a gente tem de elementos que fazem parte da competência 4, que são avaliados na competência 4
e que estão presentes aí nesse parágrafo. Mariana colocou o outrossim, perfeito. O outrossim, então, que ele funciona como um elemento coesivo interparágrafo. Conecta com a ideia do parágrafo anterior. Lembrando que o outrossim é a ideia de adição, tá? De soma. O que mais que a gente tem que é avaliado na competência 4? O qual, muito bom. Isso pode, muito bom, né? O isso faz referência ao que foi citado anteriormente. Isto é, perfeito, que vai então explanar, vai explicar dessa forma, muito bom. O que mais? Tem uma coisinha que ninguém falou ainda, que faz parte da competência 4. O aqueles que também é... Tem uma coisinha que vocês não enxergaram aí, que a competência 4 avalia. Além da paragrafação, né, a gente tem aí um parágrafo de um texto composto de 4. O isso pode é também, ainda mais. Mas tem uma coisa que é avaliada na competência 4 que ninguém achou ainda. O qual o aumento da desigualdade? Sim, tem uma elipsezinha, é verdade. Tem. Vocês não perceberam que tem estratégias aí para não repetir palavra? Acho que eles estão de olho só nas conjunções, nos Só nas conectivos. conjunções, né? Estão esquecendo que pode ter aí. Sinonímia. Exatamente. Tem alguma palavra ou expressão que vocês observam que foi retomada por meio de sinonímia, hiperonímia, hiponímia? Nada, gente. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Grandes telas. Grandes telas está retomando o quê? Quais são os sinônimos de grandes telas que a gente tem no texto? Estabelecimento, redes cinematográficas. Ainda tem mais um. Ingressos. Até que o ingressos também faz parte do mesmo universo, mas a gente tem salas. Então, eu tenho salas, eu tenho estabelecimento, eu tenho rede cinematográfica e eu tenho grandes telas. Todos fazem referência aí à palavra cinema, que é a palavra, praticamente a palavra-chave, mais chave do tema do ano passado. E o ingressos também faz parte desse universo semântico. Então, passa para a gente, por favor, só para a gente conferir. Embaixo eu coloquei aí com um gabaritozinho. Tem até, vocês acharam até mais coisa. Mas aí, tem o outrossim, que então é um elemento coesivo interparágrafo. Intraparágrafo, a gente vai ter o isso, o qual, o isto é, o dessa forma, o aqueles. E como relação de sinonímia, a gente vai ter as salas, estabelecimento, redes cinematográficas e grandes telas. Então, vejam, dentro de um único parágrafo, a quantidade de elementos que são avaliados dentro da competência 4. É muita coisa. Então, são várias estratégias de referenciação e vários mecanismos linguísticos que são utilizados ao longo do texto para que a gente consiga ter, então, uma argumentação concisa, um texto fluido, né, as ideias organizadas, e que a gente demonstre, de fato, não só a nossa habilidade, né, o nosso domínio desses mecanismos linguísticos, mas que a gente planejou,
que a gente organizou as ideias para que elas funcionem, né? Eu não simplesmente peguei e saí escrevendo tudo que eu sei. Eu planejei, eu programei uma estratégia argumentativa, toda uma estrutura argumentativa para apresentar como meu produto final. Então, por isso que às vezes eu tiro 40 pontinhos da competência 4 e às vezes o menino vem e fala, nossa, mas eu não repeti quase nada de palavra, por que você tirou ponto? Eu repeti 2 palavras só, você marcou só 2 amarelinhos no texto. Eu falo, mas o tanto de problema de referenciação que você teve? Né? Ou às vezes o aluno fala assim, nossa, mas eu coloquei conjunção entre todos os períodos, eu coloquei bastante informação, eu tenho muito elemento coesivo, por que você tirou ponto? E aí eu falo, eu tirei ponto porque olha o tanto de palavra que você repetiu. Né? Igual a Fê falou, a Fê ainda brincou e puxou a orelha da Isa, que repetiu várias vezes doença. Então, por que você repetiu doença tantas vezes, né? No caso de doenças, ou por que você repetiu a palavra cinema tantas vezes? Se existem estratégias para evitar essa repetição. Então, a competência 4, ela vai avaliar também, né, não só o uso das conjunções, dos elementos coesivos, mas a capacidade de vocês de explorar a variedade lexical, a variedade vocabular que vocês adquiriram ao longo da formação de vocês. A Stephanie perguntou, esse indivíduo e homem para outrem? Sim, indivíduo e homem também são sinônimos, tá? Também são sinônimos que foram usados aqui dentro. A Mari perguntou, tem um limite máximo de palavras que pode repetir sem perder ponto? Não tem um limite quantitativo, Mari. No manual fala que vai ser avaliado, vai ser um critério do bom senso do corretor de conseguir perceber se o aluno utilizou, se ele explorou e esgotou as possibilidades que ele tinha de referenciação. Então, por exemplo, num tema que pressupõe a palavra epidemia, né, igual vocês fizeram aí recentemente, por mais que a gente tenha como retomar a epidemia por meio de sinonímia ou de hiponímia e hiperonímia, e a gente possa usar pronominalização, o que a Fê falou, quando vai ficando muito distante no texto, você acaba tendo que repetir alguma vez. Tem palavras que são mais difíceis de achar sinônimo mesmo. Né? A gente tem até uma palavra tipo água. Água é muito difícil de achar sinônimo. Né? Senão você cai naqueles sinônimos clichês horrorosos de bem natural, item essencial à vida, que não combina com o texto dissertativo argumentativo. Então, é natural que vai aparecer algumas vezes. Mas se entre uma repetição e a outra, você usou pronominalização, usou ali um advérbio, usou um sinônimo, eu sei que você esgotou as possibilidades que você tinha e aí foi preciso repetir a palavra. Então, nesse caso, não vai ter penalização. E, para fechar, o último quadrinho é só mais algumas dicas para vocês, para poder melhorar a competência 4, que são dicas, então, para gabaritar. Primeira coisa, e funciona para revisão do texto todo, tá? Mas principalmente competência 1 e competência 4. Você tem que provocar o distanciamento. O que é isso? Quando a gente acaba de escrever um texto e que as ideias ainda estão muito frescas na nossa cabeça, a tendência da gente a não achar erro é muito grande. Tanto que eu e a Fê, a gente faz isso. A gente termina de escrever um texto e a gente manda para outra e fala, corrige para mim, por favor, porque eu acabei de escrever. Então, eu não vou achar erro. A gente precisa provocar esse distanciamento, ou seja, meio que esvaziar a cabeça de todo aquele raciocínio que você fez para escrever, para que você consiga ir com um novo olhar para o seu texto. Então, na hora da redação, antes de passar limpo, faz alguma outra prova, sabe? Vai passar o gabarito, ou, se possível, se o seu tempo estiver ali organizado, levanta um pouquinho, pede para ir ao banheiro, lava o rosto, sabe? Bebe uma água, dá uma distraída, tira um pouquinho dessas informações da sua cabeça, porque esse distanciamento, ele auxilia muito no desempenho da sua autoavaliação. Então, essa é uma dica que vale para todo mundo. Não tentem se organizar, tentem planejar o tempo de vocês para não terminar de fazer o rascunho e passar limpo. Porque se você terminar de fazer e passar limpo, dificilmente você vai localizar erros. Segunda coisa, releia o rascunho de vocês, fazendo uma leitura criteriosa,
para identificar a presença constante e a variedade dos elementos coesivos. É aquilo que eu falei com vocês, a estratégia que eu usei na minha redação e que funcionou muito bem. Pega o seu texto e faz uma leitura só identificando quais são os elementos coesivos que você usou. Faz uma nuvenzinha em volta ou circula, se você não quiser perder tempo fazendo nuvenzinha que dá mais trabalho, circula, destaca e depois volta lendo só essas conjunções, só o que está destacado. Ignora o resto do texto. Porque aí quando você vai ler essas palavras separadas do texto, você vai conseguir identificar mais fácil se você repetiu alguma conjunção. E aí, se você repetiu alguma conjunção, você vai imediatamente substituir por algum sinônimo, ok? E também ajuda a identificar se você esqueceu de colocar alguma conjunção. Porque quando você passa o olho ali buscando esses elementos coesivos, às vezes você vê um ponto final e vê que antes dele não tem nenhum elemento coesivo, então automaticamente você já se organiza para colocar. E uma última dica que eu dou é reconhecer as palavras-chave. A gente faz isso com vocês toda semana, não é à toa. Não é para gastar papel, não é para encher o saco. É porque as palavras-chave são as que a gente tem mais chance de repetir no texto. Porque elas fazem parte do tema e a gente precisa recuperar o tema ao longo de toda a escrita. São 30 linhas, parece pouco, mas é muito espaço. Então, durante 30 linhas, você precisa voltar o tempo inteiro no tema, até para você não tangenciar. E aí, nessa tentativa de voltar, a tendência é que a gente repita essas palavras-chave. Então, quando você reconhece as palavras-chave do tema e você busca sinônimos para elas, você já consegue ter um cuidado maior para não repetir as palavras que são mais possíveis de serem repetidas. Tanto que o corretor, quando ele passa pelo treinamento, é dado a ele uma lista de possíveis sinônimos que serão aceitos dentro daquela temática. É uma lista que todo ano gera polêmica, né? Eu nunca vou esquecer do ano que foi sobre educação de surdos, eles aceitaram mudo como sinônimo de surdo, que não faz o menor sentido, mas existe uma lista prévia de possíveis sinônimos, que também não é uma lista que se esgota, é uma lista só de referência, mas de possíveis sinônimos para as palavras-chave do tempo. Então, fazer esse exercíciozinho que a gente faz de reconhecer essas palavras e já buscar de antemão um sinônimo para elas, evita que vocês repitam aí o que é mais comum de ser repetido, que são as palavras presentes no tema. Com essas 3 dicas, já dá para vocês, se tiverem domínio dos mecanismos linguísticos, evitar qualquer risco, evitar qualquer problema e gabaritar, então, a competência 4, garantindo 200 pontos, que são muito preciosos na redação de vocês. Algo mais, Fê? Não, é só isso. Eu acho que a gente não faz em vão o exercício, né, de toda semana preparar as palavras-chave com eles, que é exatamente para eles olharem essa tabelinha que a gente preenche com eles todo final de aula. E às vezes parece que em vão. Né? Mas enfim, né? Eu acho que é lembrar de olhar, né? E fazer esse exercício sempre. Eles já estão bem mais espertos. No início era mais difícil, né? Achar palavras, os sinônimos, né? Mas hoje eles já estão bem melhores, assim. Eu já vejo um progresso muito grande com relação a isso. Eu acho que é mais ter consciência de usar, né, na escrita do texto, ter essa consciência de, ok, né? Eu preciso ler o meu texto com o olhar de eu estou repetindo palavras, né, o exercício que você falou eu acho que é super válido de circular os conectivos ao longo do texto, eu acho que vale a pena eles fazerem isso. Pega o rascunho, pega um marca-texto, um lápis colorido, o que for, né, e marca os elementos coesivos, mas também, né, se conseguir ler procurando essas palavras-chave, pelo menos, que são as que vocês tendem a repetir mais, né? E ver se vocês não estão repetindo elas ao longo do texto, eu acho que é fundamental também. E sempre voltar na tabelinha que a gente preenche para ver quais sinônimos que vocês conseguem usar. Ou outros elementos aí, né? Igual vocês viram, pronomes, enfim, elipses, né? Várias outras formas que vocês conseguem fazer para evitar essa repetição de palavras. E é isso.
Dúvida, gente? Dúvida, alguém quer perguntar? Eu quero. Diga. Tipo assim, às vezes eu tento não repetir. Tipo, tem diferença, tipo, você repetir em parágrafos diferentes? Porque às vezes eu tento mudar num parágrafo e no outro parágrafo eu já acho que eu posso voltar com aquela palavra. Eu falo, Isa, que um limite de repetir uma vez por parágrafo é super aceitável, tá? É isso que eu Principalmente tenho. porque você precisa voltar no tema. Então, várias redações, e eu falo isso com consciência tranquila, porque quando a gente analisa as redações nota 1000, a gente vê que a maioria delas, eu diria até uma grande maioria delas, acaba que repete a palavra principal do tema uma vez por parágrafo. Então, vamos supor que a gente está falando aí de democratização do acesso ao cinema. Se você citar a palavra cinema uma vez na introdução, uma vez no D1, uma vez no D2 e uma vez na conclusão, eu acho que ainda é aceitável desde que você utilize, né, entre essas 4 vezes que você vai colocar, você utilize outros recursos para mostrar que você tem domínio de mecanismos linguísticos. Então, na introdução você coloca cinema, se você precisar retomar, você coloca entretenimento. Depois no D2, no D1, você coloca cinema e coloca essa arte, né, ou a 7ª arte, as salas de exibição. Ou cultura, né? Esse bem cultural, acesso a esse meio cultural. Então, assim, eu diria que no máximo uma vez a cada parágrafo, tentando ainda, se possível, repetir até menos. Mas até uma vez por parágrafo, eu acho que é aceitável, é comum de acontecer e não vai te gerar um prejuízo muito grande. Posso falar só mais uma observação? Sim. Tomar cuidado, porque às vezes vocês terminam um parágrafo com aquela palavra e já começam com ela no parágrafo seguinte. E aí fica muito próximo e a gente consegue notar bem essa repetição. Porque tem repetição que não dói pra gente enquanto corretor. Quando as palavras estão distantes, né, elas não incomodam tanto a gente. Agora, quando as palavras elas estão muito próximas, aí fica muito mais visível pra gente. Por isso que a gente também pede para vocês sempre parafrasearem os argumentos 1 e o argumento 2, mas principalmente o A1, porque se vocês expõem o A1 e logo em seguida, né, na linha de baixo, vocês vão e colocam as mesmas palavras de novo, para a gente é uma repetição muito escancarada. Então, tentem sempre parafrasear, né, não começar e tomar esse cuidado de final de um parágrafo e início do próximo parágrafo, para não ter essas repetições. Sim, e tem palavras também, tem temas que trazem palavras que o corretor também, gente, ele é um ser humano que tem coração. Não é muito coração, não, mas tem um pouco. Então, ele sabe que tem algumas palavras que até judiação esperar de vocês ter um vocabulário muito vasto de sinônimos, que são palavras que nem a gente que lida mais aí com as letras o tempo inteiro sabe. Então, o tema também, ele vai ajudar a medir um pouco, né, a aceitação ou não desses sinônimos. Você pega um tema igual, que tem a palavra-chave igual ao cinema, que é fácil de achar sinônimos, os próprios textos de apoio tinham tanto sinônimo é ótimo, tinha tanto sinônimo para cinema que não justifica ficar repetindo demais. Agora tem palavra que é mais difícil, né? Igual epidemia. Epidemia eu achei danado, porque se você for tentar usar hiperônimos e hipônimos aí, você pode acabar gerando um problema argumentativo, né? É mais complicado, porque epidemia não é a mesma coisa que pandemia, não é a mesma coisa que endemia, são coisas diferentes. E aí, até surto é diferente de epidemia. A gente utiliza esse sinônimo, mas são diferentes. Então, a epidemia, por exemplo, é uma palavra que se você repetisse uma vez por parágrafo, ok. Agora, doença, né? Doença você tem enfermidade, mazela, mal, adoecimento, né? Então, você poderia usar os sinônimos e repetir no máximo uma vez por parágrafo, né? Mas acontece, gente, o meu texto foi um texto que eu repeti pouco palavra, e mesmo assim, quando eu tive o distanciamento dele, que é quando eu peguei o
O espelho, eu fiquei horrorizada com o tanto de palavra que eu repeti. E não foi tanto, mas eu fiquei horrorizada porque no dia eu achei que eu não tivesse repetido nada. Eu saí da prova falando, olha, eu posso ter errado outra coisa, mas repetição de palavra eu não cometi. Foi só o distanciamento de alguns meses para ver que eu repeti palavras, mas eu utilizei bastante mecanismo linguístico, utilizei bastante sinônimo, né? Fiz os processos de referenciação bonitinhos, que as poucas repetições que eu cometi ali, mas que cometi, elas passaram despercebidas. Então é isso, é mostrar que vocês sabem usar os recursos da língua, né? E aí se você cometer 1, 2, 3 repetições, não vai ser nada tão grotesco assim. Se o seu texto for tão lindo, Como a gente já viu, né? Redação nota 1000 com 3 através no último parágrafo, nossa, né? tem umas que eu acho, tem hora que o corretor tava dormindo, tava dando comida pro neném, porque tem hora que passa demais. Mas a gente não vai contar com isso, né? Então, a gente vai dar o nosso melhor, mais que o nosso melhor, a gente vai mostrar que a gente é muito sensacional e gabaritar aí a competência 4, a 5, a 3, a 2 e a 1 também. Né? O que é importante é que a gente gabarite todas. Mais alguma dúvida? None? Então, Fê, você vai disponibilizar para eles esse materialzinho? Sim, senhorita. Disponibilizarei o material, vou deixar lá na plataforma. Eu ia até te falar para disponibilizar o outro também. Tá. Esse é o material resumido que eu fiz de um outro maior. Para os meus alunos, eu não passei o outro maior. Eu já tinha feito ele, mas como a gente estava planejando esse aulão, eu não passei. Então, Mel, dá uma olhada lá, porque é um material que você não viu. Os meus alunos viram, mas eu não disponibilizei para eles, então. Sim, então vai estar disponível lá um outro materialzinho também de competência 4, que é parecido com esse, mas é um pouquinho mais detalhado, ok? E a gente também fez uma tabelinha De conectivos, né? Conjunções, basicamente. Eu tô com alternativos na cabeça. Eu assim, gente, não é uma tabelinha de Ficou alternativos, ótima. é de articuladores. Então, é uma tabelinha de articuladores que ela tá prontinha. Eu só queria ter feito ela um pouco menor, mas eu não consegui. Mas, de todo jeito, eu acho que pode disponibilizar lá para eles também, Fê. Sim, Que é uma disponibilizarei. tabelinha que tem bastante articulador textual para ajudar vocês também aí a irem se acostumando com os sinônimos, ok? Então é isso. Eu vou liberar vocês para assistir novela. Não sei nem que novela que tá passando, não tenho nem ideia. Nem eu. Eu só ligo a televisão para assistir. Alguém mandou mensagem aí, Vá. Alguém mandou mensagem. Foi a Mel que colocou, beleza, obrigada. Então, beleza. Eu só assisto televisão para ver Trato Feito, para ver Largados e Pelados. Só. Amo. É muito bom, Nunca né? ouvi falar dessas coisas, porque eu sou essas Gosto pessoas demais. que não assistem TV. Assiste Largados e Pelados. Você gosta da... Eu gosto da tribo. A tribo é muito bom. Adoro. Eu sempre fico pensando... Eu gosto de tudo quanto é novela ruim. Hã? Eu gosto de todo tipo de novela. Igual agora na Globo tá passando Fina Estampa. Eu tô vendo todo dia. Eu não... Até que novela eu não tô assistindo, não. Mas Fina Estampa eu lembro, do Pereirão. Isso, do Pereirão. Eu já assisti algumas novelas na minha vida, tipo o Rei do Gado, 2 vezes. Amava o Rei do Gado. Mas é isso então, meninos. Beijo, obrigada pela paciência, pela audiência. A Fê vai colocar então os materiais para vocês. E dúvidas que vocês forem tendo, gente, enquanto vocês estiverem escrevendo texto. Tô escrevendo, eu não sei se aqui eu posso fazer prononização, não sei se aqui eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, manda pra gente, né? A gente está aí virtualmente, online, né? Amei que hoje Mel ficou com dúvida e me mandou mensagem, falou, Vá, me explica isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo, então façam isso. Não tenham medo, a gente é legal, a gente responde vocês, tá bom? Sim. Beijo para vocês. Beijo, Fê. Beijo, tchau, gente. Até daqui a pouco. Até.